Qual o meu tempo? Amém. Deixa eu pôr meu relógio aqui. Atende. Sem mais delongas, queridos, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias aí no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo de número 2, onde nós estaremos aqui discorrendo acerca daquilo que Deus nos quer falar essa noite. Profeta Daniel, capítulo 12, versículo de número 2. Amém? Com misericórdia. Vamos esperar um pouquinho que tem gente aí abrindo a Bíblia ainda. Profeta Daniel, capítulo 12, verso de número 2. Nos diz assim a Santa Escritura: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Eu quero orar mais uma vez. Ó Deus, eu quero colocar a minha vida mais uma vez diante da Tua face, Senhor. O assunto aqui discorrido, ó Deus, o que será ministrado, Pai, trata de algo muito profundo, Senhor, e algo de natureza espiritual tamanha, Senhor. Por isso eu peço, ó Deus, a cobertura do Teu sangue sobre a minha vida e sobre a vida, Senhor, de todas as pessoas que estão aqui, Senhor, para que de forma alguma os seus ouvidos estejam agravados, Pai, mas sim abertos e atentos à voz do Espírito, Senhor, para que aquilo que for ministrado, Senhor, possa encontrar de fato a consciência e o entendimento destas pessoas naquilo que o Senhor quer nos trazer essa noite, nos revelar, em nome de Jesus. Amém. Profeta Daniel, um daqueles que foi levado ao cativeiro de Babilônia, se tornou o primeiro ministro da história de Israel. Um homem que tinha a preocupação de ouvir a voz de Deus. E bem sabemos, porque conhecemos Daniel, por conta dos muitos sonhos cujo nosso Deus trazia àquele homem. E o livro de Daniel, que foi escrito na Babilônia, num período entre 580 a 600 anos antes de Cristo, trata quase que exclusivamente acerca de muitas revelações ou de acontecimentos que viriam após o reinado daquele rei, e apontando também para a segunda vinda de Cristo, ou para o reinado mileniar dele. O texto lido no capítulo 12, verso 2, nos propõe o assunto eternidade. O profeta aqui nos fala de uma eternidade que será proposta, ou que foi proposta ainda lá no início pelo nosso Deus. Eternidade, a expressão correta no grego é aionios, e no latim a eternidade. Nos propõe um tempo sem fim, um tempo além da nossa imaginação. E o profeta chama a atenção aqui para dois tipos de eternidade: uma vivida na presença de Deus e outra vivida fora da realidade de Deus. A eternidade parece um assunto démodé
ou talvez atrasado, talvez pelo fato de muitas igrejas nos dias atuais não se prenderem a assuntos como este, dada a necessidade do povo em ouvir aquilo que apraz ou que traz conforto para o coração do homem. Talvez por conta dessa necessidade, o emergencialismo ou aquilo que a gente tem buscado de forma imediata tenha tomado lugar nas igrejas, e assuntos como esse tenham sido ao longo do tempo deixado para trás. E nessa noite, queridos, eu queria falar com vocês acerca destas duas verdades incontestáveis e absoluta: a vida com Deus na eternidade, ou a vida sem Deus na eternidade. E nós poderíamos traduzir essa vida sem Deus, a eternidade sem Deus, na eternidade no inferno. Pastor Silvio, mas é uma palavra pesada, inferno. Quase não se fala mais de inferno. Mas o inferno, meu querido, ele é tão real quanto o céu. O inferno é uma verdade absoluta e inquestionável. Ao longo do texto sagrado, o próprio Jesus, por cerca de 70 vezes, falou do inferno. E na Escritura, no Novo Testamento, a gente encontra aproximadamente 142 vezes a palavra inferno sendo exclamada. Inferno, a realidade bíblica do inferno. Como eu disse, é muito comum nós ouvirmos expressões acerca dessa verdade, o inferno, como algo deixado ou esquecido. Mas essa é uma verdade que nesta noite nós queríamos, à luz do Espírito Santo, descortinar, para que entendamos a necessidade de termos a nossa vida no altar de Deus, para que naquele dia, ao sermos chamados por Ele, possamos todos nós entrar na glória da vida eterna com Deus. Talvez por um motivo muito óbvio, o inimigo das nossas vidas, Satanás, tem tentado a todo custo fazer com que os nossos olhos se cerrem, que os nossos ouvidos estejam tapados para essa verdade, colocando muitas dúvidas no coração do homem acerca desta verdade, como se o inferno fosse algo estabelecido sobre a face da terra. É comum nós ouvirmos expressões como esta: o inferno é aqui. O inferno é aqui. Para muitos, de fato, o inferno é aqui, principalmente para aqueles que ainda não conheceram Deus. São opiniões erradas, queridos, acerca do inferno. Muitas pessoas têm negado a existência do inferno, considerando o inferno como um mito que foi criado ainda lá na Grécia. Mas o inferno é muito real. E infelizmente muitos estão destinados a ele. E se não for por força do evangelho que tem sido pregado a esta nação, a este mundo, muitas dessas pessoas irão para este lugar ermo. Inferno. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João, capítulo 8, verso 44. Aqui discorre acerca dessa característica que talvez seja a principal do inimigo das nossas vidas, o diabo, acerca da mentira. E é acerca dessa mentira
que tem feito com que as pessoas estejam desatentas a essa verdade que é o inferno. Nessa passagem, Jesus olha para os religiosos de modo geral, ali preocupados com as suas coisas ou com uma imagem que eles tinham a preocupação de mostrar para as pessoas. Talvez no momento de hoje, no dia de hoje, não seja diferente. Nós temos visto muitos religiosos, homens e mulheres, que alçaram fama, preocupados em apresentar um evangelho imediatista, que nos propõe uma vida de vaidades, nos propõe um evangelho de uma vida onde nós buscamos solução para o problema emergencial. Mas a proposta de Jesus na cruz, o sacrifício dele, nos apontava para uma realidade diferente dessa que temos visto. A realidade da vida com ele, a realidade do céu. Mas nós não podemos falar de céu sem falar também do inferno. Inferno, a gente encontra várias expressões para inferno na Bíblia. Uma delas é Hades. Hades, deus da mitologia grega, Senhor das profundezas. Uma outra expressão que nós encontramos também comumente na Bíblia é Sheol. Sheol é uma palavra hebraica, talvez a mais conhecida seja a grega, que é Sheena. A expressão Sheena a gente pode dividir ela em duas partes. Uma, G, que é vale. A outra, que significa Inom, ou o vale de Inom. O que era o vale de Inom? Era um lugar onde comumente eram sacrificadas crianças a um deus chamado Moloque. Esse deus sidônio. As pessoas eram levadas, em sua maioria crianças, e eram oferecidas em sacrifício a esse deus ali naquele lugar. Com o decorrer do tempo, aquele lugar se tornou um lugar aonde eram deixados os cadáveres de animais, e muitas vezes cadáveres também de pessoas que eram levadas a julgamento, e eram mortas, e os seus corpos eram depositados ali naquele vale. E diz o texto que naquele lugar o fogo não se apagava, existia um fogo ali que o tempo todo consumia aquelas carnes que eram lançadas ali, como eu disse, corpos de muitos criminosos e também de crianças que eram sacrificadas a esse Deus. E daí o entendimento de que inferno é um lugar de sofrimento. Inferno é um lugar aonde se padece. Inferno, algo terrível e abominável, que infelizmente tem sido esquecido pelos pregadores no dia de hoje. No caso proposto aqui pelo texto, acerca de eternidade com Deus e eternidade sem Deus, a respeito de céu e de inferno, muitos dizem acerca do inferno, como eu disse, como um lugar inexistente, mas o próprio Jesus, em muitas das suas citações, falou a respeito deste lugar, e mostrou esse lugar como um lugar de extremo sofrimento, conforme nos mostra Apocalipse no capítulo 20, verso 10. Um lugar também lembrado de uma forma onde o remorso toma conta das pessoas que ali estão.
conforme nos propõe o livro de Lucas, no capítulo 16, nos versos entre 19 e 31. Também nos diz o texto acerca deste lugar, afirmando que é um lugar de inquietação, conforme nos mostra o mesmo livro de Lucas, no capítulo 16 e verso 24. Também diz que é um lugar de vergonha e desprezo, conforme o texto que aqui foi lido no livro do profeta Daniel. E ainda mais, nos afirma que tal lugar é um lugar de vil companhia e também de desespero, conforme nos propõe o livro de Provérbios, no capítulo 11, verso 7, e Mateus, no capítulo 25, verso 41. Jesus usou como figura para exemplificar o inferno, essa expressão que eu disse agora, Gion, ou que do grego é Geena. Geena é a palavra correta para traduzir a palavra inferno, porque diz respeito a um lugar de sofrimento e castigo eterno. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 4, diz assim: precipitando-os no inferno. O inferno aqui é uma outra palavra de origem latina, que veio para o grego tártaro, lançado no Tártaro ou no inferno, lugar de punição, lugar dos mortos. Geena tem a mesma ideia para Deus, porque foi onde ele precipitou aqueles que prevaricaram contra ele. Para nós entendermos, nós teremos que voltar lá na criação do homem. Deus havia criado os anjos para adoração do nome dele. E diz o livro de Ezequiel que um deles alçou no seu coração ser igual ou semelhante ao Altíssimo e subir acima das estrelas de Deus. Por conta desta vaidade, Deus pegou aquele que era chamado filho da alva e precipitou-o no inferno. Queridos, Deus não criou o inferno para ser moradia de ser humano. O inferno ele foi criado para o diabo e para os teus anjos. Contudo, também no coração do homem, ainda no princípio, entrou a vaidade, e o homem transgrediu, e por conta da sua transgressão, ele também se tornou sujeito a este lugar terrível e abominável chamado inferno. Não era propósito de Deus o inferno se tornar moradia do homem. Jesus nos adverte acerca do inferno. Ele diz no texto sagrado: se a nossa mão ou se um membro seu te fizer tropeçar, ele nos sugere que seja cortado, para que você entre no reino, talvez maneta, cego de um olho, ou mesmo mancando de um pé, mas que seja salvo o seu corpo e a sua alma. Inferno, lugar de dor, lugar de sofrimento, lugar terrível. Ainda nos propõe o texto sagrado acerca de um texto que diz o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus capítulo 10, verso 28. Aqui Jesus aos religiosos se reportou, falando acerca do escape da condenação do inferno.
Mas naquele momento, os corações ali, representados pelos religiosos, estavam nas coisas que eram desta terra. Também diz o texto sagrado que qualquer um que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, propondo o inferno como castigo. Diz também acerca do homem, do qual por ele vem o escândalo. Ainda no texto, Jesus nos propõe acerca do servo mau, e fala que o castigo para ele também é réu do inferno, e completa falando que ali haverá choro e ranger de dentes. Servo malvado, em outra passagem ilustrada por um rei que perdoou a dívida de um homem, e este, ao sair da presença do rei, encontrou-se com alguém que lhe devia uma quantia muito inferior àquela que havia sido perdoado pelo rei. Servo malvado, te perdoei aquela dívida toda, não devias tu igualmente compadecer-te? E diz o texto que, indignado, o rei entregou aquele homem aos verdugos. Assim também, queridos, o nosso Pai Celestial vos fará, se do íntimo dos vossos corações não perdoardes aos vossos devedores. Nós temos falado aqui nesta igreja, ao longo de muitos dias, acerca do perdão pela escola dominical. E parece um assunto que incomoda algumas pessoas por conta da dificuldade de dar perdão. Mas Jesus aqui, ele enfatiza que aquele que se nega a dar perdão é réu do inferno. Se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, tampouco o vosso Pai do céu perdoará as suas. Isso está nos proposto em Mateus capítulo 6, no verso 15. Nós falamos disso aqui insistentemente, nós temos falado acerca desta verdade aqui pela escola dominical de forma insistente. Neste tópico, querido, amado irmão e amada irmã que nesta noite nos ouve, nós vamos aprender sobre a volta do espírito humano a Deus. Todos nós estamos predestinados à morte. Um dia, o seu corpo físico deitará e não voltará mais. E então surge a seguinte pergunta: o que morre é o corpo, o espírito, a alma? Por que daquele texto que fala que todos, sem exceção, teriam os seus espíritos retornados a Deus, seja servo, seja não servo? Isso pode trazer uma certa confusão na nossa cabeça, imaginando que para Deus voltaria tão somente o espírito daquele que é justo e reto, ou daquele que por conta do sangue de Cristo fora justificado. Mas também, meu querido, o espírito daquele que morre nas trevas também volta a Deus. Mas, pastor Silvio, como pode o espírito daquele que morre fora dos propósitos de Deus voltar a ele? Querido, por conta de uma verdade absoluta e inquestionável, a justiça de Deus, ela está no inferno. Pastor, mas isso é um absurdo. Como? A justiça de Deus está estabelecida no inferno, porque o inferno se tornou lugar de punição.
Um lugar aonde diz o texto sagrado que o fogo não cessa, aonde os vermes o tempo todo estão ali. Então, tornar a Deus nesse sentido envolve um recolhimento do nosso espírito. Quando o cristão morre, meu querido, Deus envia os seus anjos e leva o espírito dele para o paraíso, ou o terceiro céu, ou céu, se assim os ouvintes preferirem. E lá ele já começa a desfrutar do seu futuro glorioso, futuro esse que ele terá na cidade celestial. Entender que essa pessoa que morreu foi para o paraíso, tornou a Deus é fácil, mas quão difícil é entender aqueles que morrem sem Deus. A exemplo daqueles que prevaricaram contra Deus, aqueles anjos que se rebelaram, motivo pelo qual Deus preparou o inferno para os tais, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não havia sido preparado para o homem, mas sim para o diabo e seus demônios. Acontece, como eu disse, que também o homem se rebelou contra Deus. Sendo assim, o homem acabou tendo o mesmo destino da condenação dos demônios. A Bíblia declara, queridos, a presença de Deus se encontra até mesmo no abismo. A presença de Deus no inferno, como eu afirmei, nos é apresentada através da sua justiça. Assim mesmo, o pecador ao morrer torna a Deus, sendo guardado no inferno ou no Hades, até o dia do grande julgamento. Este homem que vai para o inferno é o oposto de quem vai para o paraíso, porque ao entrar no inferno, ele já começa a sofrer. E o pior, querido, o sofrimento é eterno. Ele começa a experimentar o que será a eternidade no lago de fogo, que é a segunda morte ou a morte eterna. Meu querido, eu desejo do mais profundo do meu coração que você, assim como eu, se torne a Deus, ao lugar proposto por Jesus, que é o paraíso. E lembre-se, querido, amado, Deus não quer, em absoluto, que ninguém ou nenhum dos seus se perca. Principalmente por sermos todos nós as suas criaturas, forjado à imagem e semelhança dele. Deus não fez, como eu disse, o inferno para ser residência do homem. E cabe a cada um de nós, ou aqueles que ainda não entenderam ou não tiveram uma oportunidade franqueada, traçar uma linha divisória entre o caminho que estava proposto para você, que era o inferno, e aquele que foi proposto por Deus através do sacrifício de Jesus na cruz, que é o paraíso. O juízo prévio. Quem crê no juízo prévio? Quem crê no juízo prévio de Deus, ele não entra em julgamento. E quem abandona ou deixa ou não recebe essa verdade, já está julgado. Aquele que não recebe a Deus como seu Salvador,
único e suficiente, ele já está julgado. Nós temos essa verdade escrita no livro de no livro de João, no capítulo 3, verso 18. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferida, essa a julgará no último dia. Palavras do próprio Cristo. Geralmente, queridos, ao ministrarmos acerca desta palavra, as pessoas perguntam: como pode Deus, sendo justiça, Deus sendo amor, Deus sendo misericórdia, mandar alguém para o inferno sem antes julgá-los? Meus queridos, creio que as pessoas que fazem essa pergunta estão perguntando ou procurando saber acerca desta verdade de forma ali, podemos dizer assim, sincera. Estão querendo de fato saber realmente acerca desta verdade, não para satisfazer os seus egos. A resposta nesse caso aqui é muito clara na palavra de Deus. Ao morrer, todos já têm um juízo prévio da parte de Deus, que é a justiça. Guarde bem isso, querido. Todos, ao morrer, já têm um juízo prévio da parte de Deus, que é a sua justiça. Nenhum homem será indesculpável diante de Deus. É impossível ao homem morrer sem conhecer a Deus e sem conhecer o que é certo e o que é errado. Romanos 1:20 nos fala acerca disso. Mas nós podemos citar também o texto lá da criação, quando Deus coloca o homem no jardim e lhe apresenta uma árvore da qual ele profere um impedimento de que o homem fosse até ela. E diz o texto sagrado que o homem decide no seu coração e desobedece, e ali experimenta daquele fruto. E é descortinado os olhos do homem, ele passa a ter um entendimento daquilo que é bom ou daquilo que é ruim, ou daquilo que é verdade e daquilo que é mentira. Então, meus queridos, falar que Deus não é justo, que você não teve oportunidade, todos, sem exceção, vamos morrer, e naquele dia não poderemos abrir a nossa boca e dizer que nós não fomos avisados. A Bíblia declara: o que não crê já está julgado. A Bíblia não diz que ele vai ser julgado, ela afirma que ele já está julgado, aquele que não crê. Todo homem ao morrer sabe e sente o seu julgamento, sabe o que ele próprio merece. Deus, ao dar esse juízo prévio, de maneira nenhuma está sendo injusto, mas sim ele está confirmando a sua justiça. Todos os homens que tiveram uma chance de escolher a Deus e evitar o inferno, ao negar as chances que Deus nos concede, nós homens nos autocondenamos. Quero que você saiba, meu querido, esta noite, que o último dia de vida da sua vida será decisivo para aquele que ainda não aceitou a Cristo, pois a sua morte virá acompanhada do inferno, virá acompanhada do Hades. Sabemos do juízo grande, muito grande, que nos está proposto no trono branco, que ainda virá, conforme nos aponta Apocalipse capítulo 20, verso 11 até o 15.
para a confirmação do juízo prévio que já tinha sido aplicado. E louvemos a Deus, pois Ele está sentado num alto e sublime trono, esperando aqueles que prontamente aceitaram o sacrifício do seu Filho na cruz, e entrarão com Ele no gozo eterno. Jesus, o Filho de Deus, ninguém tem mais autoridade do que Ele para poder falar do inferno. Foi Jesus, para desespero de algumas pessoas, que confirmou a existência do inferno e disse que ele é um lugar real. Ele disse em Mateus, no capítulo 5, verso 29 e 30: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o fora, para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a sua mão direita te escandalizar, da mesma forma, corta-a, atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Ainda em Mateus, no capítulo 10, no verso 28, Jesus afirma: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus, meus queridos, muito nos ensinou acerca da realidade do inferno. Em um outro texto, segundo ele, o inferno é um lugar de pranto e ranger de dentes, preparado, como eu disse, para o diabo e os seus anjos, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Para corroborar com a palavra de Deus, num dos maiores desastres com vulcões sobre a face dessa terra, nos é mostrado acerca daquilo que está no interior desta terra: fogo e enxofre. Os vulcões trazem para fora o que existe dentro da terra. Quando o vulcão, queridos, Santa Helenes entrou em erupção, enviou mais de 150 mil toneladas de gás sulfuroso, enxofre e lavas para fora. E nesse acontecimento os repórteres escreveram: o inferno saiu do interior da terra. Ainda existe a afirmativa de que a crosta terrestre tem mais de 75 quilômetros até chegar ao fogo. Mas também sabemos que em alguns lugares, no fundo dos oceanos, a distância é menor do que 1 quilômetro. Cientistas descobriram recentemente, na escuridão das profundezas do oceano, uma rachadura onde o fogo escapa, e em torno desta rachadura são vistos vermes enormes que não existem em nenhum outro lugar da terra. Foi descoberto também recentemente que o centro da terra é mais quente, queridos, do que a superfície do sol, com temperaturas superiores a 12.000 graus Fahrenheit. Jesus, Ele te ama. Hoje mesmo, Ele quer te dar a certeza e o perdão dos teus pecados. Não importa para Ele quão graves sejam as suas transgressões. O nosso Jesus, Ele ressuscitou, está vivo, pronto a conceder-te a passagem para a vida eterna com Ele. Ele tem com Ele as chaves do céu e do inferno. E diz o texto
que o inferno nunca se abrirão para receber aqueles que creem em Jesus. Vejamos uma das parábolas mais conhecidas do Mestre, acerca de um homem rico que se vestia de púrpura, de linho, e vivia todos os dias de sua vida em regalias, de forma esplendorosa. Também nos propõe o texto acerca de um outro homem, que era mendigo, homem chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, à porta daquele que era rico, e desejava ali se alimentar como as migalhas que caíam da mesa deste. E os cães, diz a Sagrada Escritura, lambiam as feridas deste homem, conforme nos propõe Lucas no capítulo 16, entre os versos 19 e 21. Nestes versículos, amado e amada irmã, nota-se que Jesus, nos 2 primeiros versos, pronunciou uma palavra derivada do verbo haver, mostrando assim literalmente: houve ou havia um lugar do passado destes dois, homem rico e o pobre, nos mostrando que tal passagem faz referência a algo literal e verdadeiro, não simplesmente uma história. Jesus relatou esta história de maneira verídica, vivenciada por ele por conta, talvez, da sua onipresença, por estar Jesus desde o princípio, desde o começo. E aconteceu, conforme o texto nos mostra, que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e este foi sepultado. E no inferno ergueu os seus olhos, estando ele em tormentos, e viu ao longe Abraão, e também viu a Lázaro em seu seio. E nestes 2 versos, amados, nós vemos a realidade da vida após a morte, sendo que assim como o rico, que se perdeu, passando durante toda a eternidade em tormentos no inferno. E diz ainda o texto que, clamando ele, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. O inferno é um lugar, queridos, real. Vemos que o rico aqui, estando no inferno, clama desesperadamente por misericórdia, mas nada poderá ser feito por ele, porque a Bíblia é clara em nos mostrar, apresentar, que enquanto há vida, há esperança, mas uma vez que a morte te é apresentada, finda-se todas as suas chances. A oportunidade te é franqueada enquanto há em você fôlego de vida. Por isso, arrependa-te, porque fora de Deus resta-lhe tão somente o juízo. Esse texto revela também que o mesmo homem morrendo, quando a sua alma se separa do seu corpo, indo para o paraíso ou para o inferno, ali ambos os lugares, o homem continua tendo, mesmo depois da morte, plena consciência de toda a sua situação. Que terrível! Mesmo depois de morto, você vai ter consciência das coisas. Isso fica evidente
quando o rico em tormentos, nesta passagem aqui escrita, inicia um diálogo com o outro. Observe. Disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te de que receberam os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto entre nós, ou entre Lázaro e o rico, um grande abismo, de maneira que quem está deste lado não pode ir para o lado de lá, e quem está do outro lado não pode vir para o lado de cá. E em resposta à petição do rico, no verso 24, lhe é mostrado a impossibilidade de fazer algo por ele, até mesmo de refrescar ali a sua língua, como for ali solicitado. Não tem mais como. Entre o inferno e o seio de Abraão, ou o paraíso, local, naquele contexto ali, onde as almas dos santos eram levadas, entre eles existia esse abismo. E esse abismo era intransponível, mostrando uma diferença muito grande da eternidade para aquele que é justo e para aquele que é ímpio. E disse ainda a ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa dos meus irmãos. Ele aqui sugere que fosse feita justiça àqueles que lá estavam. Eu te suplico pelo meu irmão que ficou, mande alguém ir lá avisar para ele acerca desta verdade que eu estou nela. Mas ali é dito para aquele homem: lá onde eles estão ainda vivos, lá tem homens, lá tem mulheres que me servem e que têm falado acerca desta verdade, como lhe foi também apresentado um dia, negando ali também aquele outro pedido dele. Ele disse: tem Abraão, tem Moisés, tem os profetas, ouçam-nos. São os escritos sagrados dados por Deus aos homens, para que por eles tenham luz, para caminhar e evitar as trevas. Ainda essa semana, eu lembrando do dia que eu me fui de Lajinha, 1992. Hoje eu tive a oportunidade muito bacana de encontrar aqui na porta da igreja com um dos muitos homens de Deus desta cidade que me apresentaram Jesus. Muitas vezes eu vindo da minha casa aqui no bairro Sagrada Família, aqui para o centro, por muitas vezes, não poucas, eu fui interpelado por um homem chamado Gaspar, que deve ser conhecido de boa parte de vocês, aqui do tabernáculo. E ele insistentemente falava: vem, pai, vamos entrar, um pouquinho só. E às vezes eu saía com o violão nas costas: não, deixa para outro dia, deixa para outro dia. E passaram-se muitos anos, e aprove a Deus me levar para um outro lugar, e pela misericórdia dele, outra pessoa usada por Deus me falar dessa verdade, e eu aceitei. Então a palavra de Deus, querido, ela está sendo pregada, ela está sendo lançada o tempo todo, como diz a palavra, em tempo e fora de tempo. Não existe mais ingênuo, ou aquele para o qual Jesus ainda não foi apresentado. Observem agora. Anda circulando na internet já há muitos anos um fato acerca do inferno.
Dizem que em meados de 1989, um grupo de geólogos russos fizeram um poço com cerca de 14 mil metros de profundidade, lá na Sibéria. E eles afirmam terem ouvido voz de lamentações que vinham do centro da terra, pedindo água e pedindo por misericórdia. Segundo este cientista, após ter perfurado vários quilômetros, os equipamentos começaram a funcionar de maneira descontrolada, dando a impressão que o centro da Terra era oco. A notícia se espalhou pelo mundo. Um jornal da Finlândia publicou esta matéria, com o relato dos operários e estudiosos que ouviram, naquela ocasião, o áudio. Um deles, o que encabeçava a equipe, o Dr. Azakov, declarou o seguinte: como comunista, eu não creio, não acredito no céu, muito menos na Bíblia. Mas como cientista, eu acredito agora no inferno. Desnecessário dizer que ficamos chocados, diz ele, ao fazer tal descoberta. Mas nós sabemos o que nós vimos e sabemos nós o que ouvimos. E estamos absolutamente convencidos que nós perfuramos pelos portões do inferno. A perfuratriz de repente começou a girar velozmente, indicando que tínhamos chegado a um grande bolsão vazio ou uma caverna. O sensor térmico mostrou um aumento dramático da temperatura para mais de 2.000 graus Fahrenheit. Nós abaixamos um microfone projetado para descobrir os sons de movimentos de placas tectônicas abaixo da galeria. Mas em vez de ouvirmos placa, nós ouvimos voz humana. No princípio nós pensamos que o som estava vindo do nosso próprio equipamento, diz ele. Mas quando nós fizemos os ajustes nos equipamentos, nossas piores suspeitas foram confirmadas. Os gritos não eram de um único humano, mas eram de milhões de humanos que gritavam de dor. Se houvesse geólogos nessa história, eles saberiam que o diâmetro da Terra, do planeta, é bem mais do que os 24 quilômetros. A espessura da litosfera, a crosta terrestre, varia de 5 quilômetros sobre os oceanos e 70 sobre os continentes. Os 14 quilômetros aqui supostamente atingidos não significam nada diante do diâmetro da Terra. Ao analisar a fita com o áudio gravada com esses estranhos sons, outros cientistas ouviram também esses gritos horríveis de vozes pedindo água e misericórdia. Acrescentado aqui por minha conta, aparelho de ar-condicionado também pode fazer um som parecido com esse que nós ouvimos aqui. Mas muitos estudos interpretaram os sons como sendo gemidos e lamento de almas dos ímpios, almas penadas, almas condenadas, almas perdidas, recém-achadas. Para eles, no contexto deles, eles de fato chegaram ao entendimento que tinham perfurado ali através do inferno. Mas é interessante nós
destacarmos aqui que pedido de misericórdia seria coerente. O sentimento doloroso causado pela miséria de outra pessoa é bem adequado aqui nesse caso. Mas se de fato aquelas almas ali estivessem condenadas, elas iriam pedir água? É estranho. Água é coisa material. E almas, por definição, não tem corpo. Não tem corpo material. Como poderia sentir falta de coisa material e pedir água? Ou sentir sede? Tudo isso foi publicado num conceituado jornal finlandês de nome estranho aqui, ó. Nem sei se eu vou conseguir a pronúncia correta. Amenucitatia, alguma coisa assim. É só procurar no Google, vocês vão encontrar. Esse famoso jornal lá aparece apenas nas referências ao enorme buraco que teria sido feito naquela ocasião e teria chegado supostamente até o inferno. Os microfones aqui falados na reportagem, de fato eram microfones projetados para captar som de placa tectônica. Então, microfone que foi projetado para aguentar assim uma temperatura muito alta. Então, certamente ele não se fundiria, porque tinha sido preparado para isso. A missão desses homens aqui não era, de fato, descobrir som nenhum. Eles estavam ali por um outro propósito. Mas fica aqui a pergunta: que distância da porta do inferno nós estamos chegando? Nós tínhamos chegado, ou que aquele microfone teria chegado? Muitos sites aqui na ocasião, a internet ainda não era uma coisa como no dia de hoje, mas muitos sites aqui reproduzem até hoje. Se digitar no YouTube lá, vocês vão encontrar esse mesmo som aí, fazendo as afirmações, e parecem todo mundo transformar isso numa verdade absoluta. Não que elas não mereçam crédito, mas pelo número de repetições que isso foi feito, principalmente na ocasião, é mais ou menos como se nós ditássemos uma coisa assim: uma mentira apresentada muitas vezes acaba se tornando uma verdade. Muitos dos sites que reproduzem essa história são sites religiosos. Muitos deles são fundamentalistas, que tomam alguns ao pé da letra o texto bíblico. Alguns deles mostram figuras de demônios, falam acerca do satanismo, falam também acerca do dia do arrebatamento, da besta, do Apocalipse e de coisas semelhantes. Mas será que aqueles homens realmente encontraram o inferno? Uma sonda comandada por um cientista, naquele caso ali, um ateu, não poderia jamais encontrar o inferno. Quem sabe talvez um cristão, alguém comportado, tivesse melhores chances, né? Já pensou um corte, ou muito pior, uma legião de almas danadas circulando por aí, rebeldes, atazanaram nossa vida? Porque se eles furaram o inferno, ia vazar todo mundo, né? Imaginar esse tipo de cena assim é no mínimo curioso. Mas a gente não pode deixar de chamar a atenção, meus queridos, para que um fato como esse nos chame a atenção para essa verdade que é o inferno. Eu não posso afirmar que o inferno de fato é no centro daqui da terra. Eu sei que ele é real porque Jesus falou, e falou muito a respeito desse lugar. A gente não pode ficar impressionado com essas coisas. Qualquer pessoa, como eu disse, com habilidade, principalmente hoje, nós temos aqui o Edgar ali, que conhece muito de som. Ele conseguiria reproduzir ou fazer um som semelhante a esse, com um manuseio aí de equipamento de gravação. E produzir assim coisas aterrorizantes,
né? A prova disso hoje são essas bandas de rock que tem por aí, né? Que coisa abominável, né? Mas vozes do inferno. Eu não quero saber de voz do inferno. Aqui, a temática e a intenção é fazer com que nós sejamos livres deste lugar que é o inferno. Por isso eu convido a nós que um dia aceitamos, levantamos a nossa mão, aceitamos, confessamos a Jesus como Salvador das nossas vidas, a estarmos atentos, primeiro, para uma verdade absoluta e inquestionável. Jesus, ele fala num texto acerca de algo terrível, quando ele fala, ele começa a discorrer acerca de pessoas que naquele dia chegariam para ele, cheias de argumento. Sabe o que é um cidadão cheio de argumento? Aquele que se acha. Quando é apontado para ele o caminho que não é aquele que ele esperava, ele começa a contestar com Cristo. Mas Deus, eu em seu nome expulsei demônio, eu em seu nome fiz isso, aquilo outro. E é apresentado ali para aquele, uma palavra terrível, quando Jesus fala para ele assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. E o local para aquele é o inferno, esse mesmo inferno que nós discorremos aqui. Então nós acharmos que por conta de termos aceitado um dia, no nosso coração, de maneira pública, como nos propõe Romanos, né, que façamos isso, é a nossa condição de irmos para o paraíso. Se nós não nos atentarmos em vigiarmos a nossa vida o tempo todo, nós que um dia aceitamos Jesus podemos nos tornar réu de inferno. E ainda mais aquele que ainda não ouviu ou ainda não aceitou. Por isso hoje, nessa noite, eu gostaria de chamar a sua atenção para essa verdade. Nós queremos o paraíso, queremos a eternidade com Cristo, e devemos velar por ela, e ainda mais fazer com que essa verdade que nos fora proposta por Cristo, através do sacrifício dele na cruz, chegue às outras pessoas. É muito bacana, meus amados, a gente vê o trabalho de muitas igrejas aí, levando cura, libertação, levando prosperidade material para muitos. Mas uma verdade que não deve nunca faltar na sua boca é a verdade do inferno e do paraíso para aquele que não conhece a Deus. Porque das nossas mãos, o nosso Deus vai nos cobrar isso. Então garanta o seu passaporte que está aí na sua mão, que é o sangue de Cristo e que te leva para o paraíso. Mas sinta o desejo, sinta a vontade de fazer com que essa verdade também chegue às outras pessoas. E nessa noite eu gostaria de perguntar se existe alguma pessoa aqui que não teve ainda um encontro com esse Cristo, que nos ouviu aqui falar acerca dessa verdade inquestionável e absoluta que é o inferno e o céu, que é a eternidade com Deus e sem Deus. Se tiver alguém aqui que ainda não tem o seu coração entregue a Cristo, eu gostaria de desafiar você a levantar a sua mão e aceitar a esse Jesus, aceitar o paraíso como verdade eterna para a sua vida, não o inferno. Nós temos alguém? Nós temos alguém que ainda não conhece Jesus aqui, que gostaria de aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador? Se não, queridos, que esse Jesus que chegou no seu coração te impulsione a partir de hoje a falar da verdade, dessa verdade de inferno e de céu para as pessoas. Você tem a obrigação de apresentar o mesmo Cristo que você traz no coração para estas pessoas. Que Deus possa nos abençoar. Amém.